Bom, eu gostaria de conversar com vocês hoje a respeito de negociação e conflito. Eu acho que essas duas questões são fundamentais e são amplamente embasadas no mundo de negócios e na nossa vida pessoal. Para a gente começar a falar sobre isso, eu gostaria de falar também sobre o contexto em que isso acontece. Primeiro de tudo, o ser humano, de uma forma geral, tem medo de conflitar. Né? Culturalmente, a gente aprende a temer o conflito, a evitar o conflito. Mas a gente precisa lembrar que o conflito, na verdade, ele existe e é fundamental que para isso aconteça que haja um questionamento que eu diria produtivo. Todo questionamento produtivo, no sentido de que as coisas podem e devem ser feitas de uma forma melhor, vão inevitavelmente levar a algum conflito. Eu lembro que é fundamental que a gente tenha classe para discordar, quer dizer, discordar não é agredir nem ofender ninguém, é apenas pensar de forma diferente. E lembrar que os conflitos certamente vão nos levar a novos caminhos, seja na vida profissional ou na vida pessoal. E, finalmente, o conflito e a sua gestão é uma tarefa inerente aos líderes ou àqueles que pensam em liderar equipes. Então, se não gosta de conflito ou teme o seu enfrentamento, é bom esquecer e ficar numa vida profissional, porque o conflito e a negociação é parte inerente do trabalho de um líder. Né? A gente pode falar também, em termos de preparação emocional, algumas coisas que podem nos ensinar um pouco a respeito de encarar os conflitos, como se preparar emocionalmente para eles. Né? Primeiro de tudo, é importante que a gente perceba a emoção. Quando o conflito existe, é importante que você tenha sensibilidade, né, para entender que aquilo está ocorrendo e que uma ação é necessária. Lembre-se que o conflito sempre é uma oportunidade de transmissão de vivências, né, de experiências que você pode ajudar, no caso, ao teu liderado. Uma coisa que é fundamental num processo de conflito e de negociação é sempre escutar com empatia e legitimando o sentimento do outro. A pior coisa que pode acontecer e gerar conflito é a outra parte não perceber que você está legitimando o sofrimento dela. Você pode e deve também ajudar e nomear e verbalizar emoções. Muitas vezes as pessoas não têm clara a questão da emoção que está sendo vivida. E, finalmente, é esperado que você, como líder, também possa ajudar a resolver os problemas e, em algum momento, você talvez tenha também que impor alguns limites, tá certo? Eu não gosto muito dessa palavra, fica parecendo algo meio autocrático, mas em alguns momentos, sem dúvida, dependendo da extensão, talvez seja necessário também a imposição de limites. E como é que a gente sai dessa questão? Né? Quais são as possibilidades quando a gente enfrenta conflitos? A primeira coisa, e muita gente faz isso, é evitar. Né? Finge que não está existindo. Né? Outra coisa é se acomodar, pior ainda. Né? Você se acomoda, sabe que ele existe, mas não faz absolutamente nada e não gera nenhuma ação no sentido de resolver. Outra alternativa, que também é extremamente complicada, é quando você entra para um processo de competição, guerra. Né? Então é na guerra onde não se ganha absolutamente nada. Todas as partes, obviamente, perdem com isso. Uma outra situação que também não é adequada e que você fica frustrado é quando você se compromete na resolução do conflito e a outra parte não. Né? Então você fica frustrado, aborrecido, também não vai te levar absolutamente em lugar nenhum. E, finalmente, a posição mais adequada na resolução de conflitos, por mais óbvia que seja, né, é a cooperação. É quando ambas as partes decidem, de fato, cooperar e aí gerar ações com comprometimento para obter o resultado desejado. Quando a gente fala em conflito, a gente se confronta também muito com a questão da liderança e a delegação. A falta de delegação ou excesso de delegação pode gerar questões
bem complicadas em relação ao conflito. Imagine, por exemplo, que se no seu time você tenha pessoas com baixa competência, mas muito compromisso. Isso normalmente a gente tem. Geralmente são pessoas mais novas na função, na empresa. Então, nesse momento, é fundamental que você seja capaz de dirigir essas pessoas, né? Dar bastante atenção a elas. Se no teu time você tem pessoas extremamente competentes, mas com baixo compromisso, é necessário que você introduza um processo de coaching e possa acompanhar individualmente essas pessoas. Uma outra situação que pode gerar conflito é quando você tem competências e compromissos medianos. Aí você vai precisar também dar um apoio mais próximo a esses colaboradores. E, finalmente, você pode ter uma situação que é bastante desejável, mas que pode ser problemática se você não atuar corretamente, quando você tem pessoas com muita competência e muito compromisso. Essas pessoas precisam ser o quê? Devem ter delegados as suas tarefas. Elas precisam ter drive, voo, para poder fazer aquilo que elas sabem fazer. E se você não der essa delegação, você vai dar um tiro no pé, porque você vai ter pessoas competentes e satisfeitas. Bom, para finalizar, eu queria falar um pouco sobre a questão da negociação. Se o conflito precede a negociação, é necessário que a gente reflita um pouco sobre esse processo. Primeiro, se você vai entrar num processo de negociação, cabe aqui lembrar algumas questões, né? São certamente óbvias, mas, como dizia o Nelson Rodrigues, o óbvio ululante nem sempre a gente pratica. Então, primeiro de tudo, antes de entrar numa negociação, é fundamental que você descubra efetivamente quais são os interesses das partes. A sua você sabe, mas tem que descobrir qual é o interesse da outra parte. Descubra e coloque claramente quais são os seus interesses e da outra parte. Segundo, a geração de um processo de alternativas é fundamental para um resultado otimizado da negociação. Assim como no processo de decisão, que eu falei em outra oportunidade, certamente o processo de negociação é fundamental a geração de alternativas. Assim como, por exemplo, o coaching. Na vida, o processo de alternativas, de geração de alternativas, com impactos positivos, negativos, custo, legalidade, tudo isso é fundamental para uma boa tomada de decisão dentro da negociação. É fundamental também que numa negociação você desenvolva critérios. Esses critérios eles têm que ser conhecidos de todas as partes e comum para que ambos vejam da mesma forma onde a gente quer chegar. Fundamental também é o estabelecimento de um mapa de negociação que, além dos valores objeto da sua negociação, você tenha também incluído qual é o valor mínimo da negociação. Você nunca vai entrar numa negociação sem definir qual é o mínimo aceitável. Lembrando que processo de negociação é algo que se faz entre seres humanos. Seres humanos têm modelos mentais diferentes, perfis diferentes. Então é fundamental você saber qual é o perfil do seu negociador. Será que o perfil é um perfil mais estratégico, um perfil mais pragmático, um perfil mais operacional, né? Ou até mesmo um perfil mais raivoso? Na verdade, você precisa conhecer bem esse perfil para saber como você vai se colocar diante dele. E lembrando também o seguinte, que uma vez colocadas essas questões, você vai para o teu processo de negociação e após a negociação você deve fazer uma revisão de tudo que aconteceu. O que aconteceu de bom, de ruim, para que você possa otimizar o teu processo futuro de negociação. Então eu quero lembrar a vocês o seguinte, como dizem os bons autores, um processo de negociação não é um joguinho de mais para lá, menos para cá, para poder chegar ao meio termo. Um processo de negociação eficaz é um processo que passa por essas coisas que eu estou falando aqui para vocês e passa também por uma seriedade. Por exemplo, se você vai para um processo de negociação, né, o mais manjado de todos, do tipo, eu vou botar 120 para chegar a 100 e a outra parte bota 80 para chegar a 100, você passa por um processo de descredibilidade, tá certo? Ou seja, você sempre vai achar que a outra parte tem uma gordura e vai ter sempre algo para te adicionar. O que dizem as grandes recomendações, eu particularmente gosto delas, se você vai fazer um processo de negociação,
Pense, se for o caso, e às vezes precisa fazer isso, na redução de escopo e não na redução de preço. Exemplo, você tem um projeto de consultoria, você apresentou ao teu cliente, ele quer redução de preço? Muito bem, então talvez você tenha que fazer uma redução de escopo. Escopo vinculado a preço. Senão vira um processo de barganha que leva à falta de credibilidade. Enfim, novamente eu queria colocar algumas questões que me pareceram interessantes para um processo de conflito e negociação. Espero que tenha sido útil e vá ser útil para vocês. Muito obrigado, um abraço a todos.